Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 35 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com aquela pessoa que você sabe que ainda hoje não lê a Bíblia para lembrar ela de ler a Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos ler hoje Levíticos capítulo 13, 14 e 15. Vamos começar com a nossa leitura dos capítulos. Capítulo 13 vai começar dizendo assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchaço, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será lavada e Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos da praga se tornarem brancos e as pragas parecerem mais profundas do que a pele na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. Encerrará mesmo. No 7º dia o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrar ao sacerdote para a sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. A minha versão aparece essa palavra pústula porque é NAA. Então, se você tem uma versão diferente, coloca aqui nos comentários o que aparece, qual que é a palavra que aparece para essas doenças ou enfim. Esta a examinará e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura, mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que as pessoas que têm a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecerá uma inchação branca ou mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ele parecer mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornarem brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e
e ela não tiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz de úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. É interessante isso aqui porque os sacerdotes, eles eram tipo umas autoridades e tinham grandes responsabilidades, né? Então uma delas era justamente fazer análise de doenças. Eles tinham que praticar ali a medicina que eles tinham na época, né? Então é bem interessante todas as funções que eles tinham. Versículo 24. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornar pálida, é inchaço de queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parecer mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará puro essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois de sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisará procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas brancas, é uma pequena ferida que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhes caírem da cabeça, é calva. Contudo, está pura. Achei engraçado essa parte. Ai, meus olhos. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva. Contudo, está pura. Ai, gente, que engraçado. A Bíblia fala sobre tudo mesmo, né? Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra. Brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro.
O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear, mas com a mão sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Este impuro habitará só e a sua habitação será fora do arraial. Engraçado que isso parece tipo assim, nossa, tadinho da pessoa e tal, mas não era tipo assim, ai, vamos declarar impuro e vamos isolá-lo por maldade, mas é porque realmente as condições naquela época, né, eram bem precárias, então era uma doença que facilmente matava e que se você quisesse preservar a vida daquela pessoa e a vida dos outros, você tinha realmente que isolar ela, né? Então às vezes a gente olha e pensa, nossa, mas como eles tratavam com tanta maldade, eles não tinham um hospital que nem a gente, né? Eles não tinham, era bem mais, era bem diferente. Então, essas questões eram mais por proteção do que por maldade, né? Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urditura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdiadura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga do mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, o 7º dia examinará a praga. Se ela estiver se alastrada pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se ache praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas, se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo. Desculpe. Já parei? Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote examinará a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela. Se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha. Seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha e essa se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimada aquilo que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais de uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã e do linho, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. Capítulo 14. Isso tudo foi só o capítulo 13. Simplesmente enorme. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, panos escarlate e isopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre águas correntes. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo.
e os molhará no sangue de ave que foi morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, reparará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. 7º dia, reparará todo o seu cabelo. Rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para a oferta de cereais. Amasse com azeite e separe 1 copo de azeite. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e o ofertará por oferta pela culpa juntamente com um copo de azeite, e os moverá para a oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite, derramará um pouco na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite e este que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão, o sacerdote ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No 8º dia da sua purificação, dará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então o azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa.
O restante do azeite que está na mão do sacerdote ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou esverdeadas e parecer mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará a examinar a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro ou ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Fazer uma reforminha, né? Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancada as pedras raspadas e a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há naquele mofo que se espalha está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a madeira, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechado ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar suas roupas, e quem não comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro e o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo, de roupas e das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. E agora o nosso último capítulo, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes qualquer homem que tiver fluxo seminal no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar
o que tiver fluxo ficará impura, e tudo que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem fluxo lavará as suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo lavará as suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também toda cela em que cavalgar, que tem fluxo, ficará impuro. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em que tocar e quem tiver o fluxo sem haver lavado suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro, dele será contado 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhos ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro que houver sêmen tem de ser lavada com águas e ficará impura até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias de sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver sentada, lavará suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, este ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo de sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias de sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deitar na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impuro, conforme a impureza de sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas, se banhará em águas e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se encontrarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo de sua impureza diante do Senhor. Interessante saber disso aqui, porque isso faz a gente criar um link com a mulher que tocou nas vestes de Jesus, né? Ela tinha o fluxo de sangue dela e ela tinha justamente o que está contido aqui como aquele fluxo de sangue fora do período menstrual dela, e que ela
ela então, todos os dias, né, de acordo com como diz aqui em Levíticos 15, todos os dias que ela estivesse com esse fluxo, então ela era considerada impura. Então era basicamente isso, ela estava assim há anos, então todos os dias ela era impura. Então tudo aquilo que ela tocava, tudo aquilo onde ela se deitava e todos aqueles que tinham contato com as coisas que ela tinha tocado se tornavam impuros. Por isso que ela acabava vivendo, tipo, retirada por conta disso, porque ela estava há anos impura por conta disso, por conta desse problema dela, né? Então a gente consegue entender mais ou menos como é que funcionava essa cultura, porque em Levíticos a gente consegue ver quais que eram os procedimentos quanto a isso. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ou contaminem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem influxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem influxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. E é isso, essa foi a nossa leitura do nosso dia 35. Foi longa, mas aqui a gente tem um monte de coisa que a gente aprende com as diretrizes que o Senhor vai dando, né? Todo o cuidado e quanta responsabilidade os sacerdotes tinham, porque eles também tinham essa responsabilidade de olhar, de ver se aquilo lá causaria realmente mais doenças, se ele precisava, qual era o tipo, né? Qual que era o tratamento que ele tinha que ter. Então, aqui a gente vê algumas coisas bem interessantes, que os próprios sacerdotes também eram responsáveis, né? Se a gente acha que eles só faziam ali as ofertas rituais, eles tinham muito mais responsabilidades, eles não tinham só aquilo, né? Além disso, eles tinham toda essa parte de dar apoio, assistência ao povo nessas pequenas coisas como doenças e tudo mais, né? E como se portar diante delas. Então é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!